Paz e serenidade a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tomo 1º, nosso 14º encontro. Trabalhando a terceira questão, aqui o 4º artigo. Nós vimos o primeiro artigo, que pergunta, seria Deus um corpo? É a hipótese. Nós vimos que não. Segundo, existe em Deus composição de forma e matéria? Descobrimos que não. Deus é o mesmo que sua essência ou natureza? Nós vimos que sim. Agora, nós vamos para o 4º artigo. Em Deus são mesmo a essência e o ser? Ele começa, então, com a hipótese. Na hipótese, ele apresenta dizendo, quanto ao 4º, no caso artigo, assim procede. Parece, de uma forma hipotética, parece que em Deus não seja o mesmo a essência e o ser. Ele, então, começa com duas teses. Proposição para mostrar, que em Deus, a essência e o ser não são a mesma coisa. Da primeira tese, então, ele diz o seguinte, pois, se o fossem, isto é, se em Deus essência e ser fosse a mesma, a mesma coisa, a mesma realidade, nada se acrescentaria ao ser divino. Ora, o ser ao qual não se faz nenhum acréscimo é o ser em geral, que se atribui tudo. Nada se acrescenta a ele, mas tudo é atribuído a ele, como origem. Deus seria, então, o ente em geral, atribuível a tudo. O que é falso, segundo as palavras da sabedoria. Então, a palavra da sabedoria vai negar esse princípio. O livro da sabedoria. Por isso que nós temos que ter muito critério para, ao usar o argumento da Eucaristia, o argumento da Sagrada Escritura, a gente não ver que ali é uma expressão, um modo de falar, mas que aquilo não se pode tomar como argumento geral sobre a questão de Deus. O que é falso, segundo as palavras da sabedoria? Impuseram à pedra e à madeira o nome indizível, logo o ser de Deus não é sua essência. Então a tese nega que em Deus são o mesmo essência e ser. A segunda tese, além disso, a respeito de Deus, podemos saber que existe, Deus existe, como acima se disse. Ora, não podemos saber o que ele é, porque existe uma teologia catafática positiva e uma teologia apofática negativa. É mais fácil compreender o que Deus não é do que o que Deus é, porque aquilo que Deus é sempre vai passar pelo critério do intelecto humano para poder ser compreensível o mistério. Enquanto o que Deus não é, nós vamos sempre tirando aquela realidade, que são realidades de argumentos e de especulação humana, para compreender o mistério divino. Então, a teologia negativa. Podemos saber que existe, como acima se disse. Ora, não podemos saber o que Deus é. Logo, em Deus não é o mesmo a sua existência e o que é, ou sua essência ou sua natureza. Então, tomando essas duas teses. A primeira tese afirma, se em Deus, essência e natureza fosse o mesmo, se identificam. Então, se fossem, nada seria acrescentado ao ser divino. O ser que nada vem acrescentado é o ser em geral,
e que nele se atribui tudo, como nós vimos na leitura. Então, Deus seria o ente em geral ao qual tudo se atribui. Mas isto iria se opor ao que vem citado no livro da sabedoria. Deram as pedras e a madeira um nome comunicável, indizível. Logo, o ser de Deus não é sua essência, a conclusão que se chega. Se em Deus nada vem acrescentado, e deram as pedras e a madeira o nome comunicável, logo, o ser de Deus, a natureza, não é sua essência. Sabedoria, capítulo 14, versículo 21. Mas o texto aqui da sabedoria se refere aos ídolos. A segunda tese. Então, sabemos que Deus existe, mas não podemos saber o que Deus é. Logo, em Deus, não é o mesmo a sua existência e o que Deus é, na sua essência e natureza. Isto é, não se identificam a existência de Deus e sua essência, sua qualidade e essência, sua natureza real, a natureza real de algo. Essa é a tese que nega. Mas agora vem São Tomás falar a antítese diante da tese, que se opõe à tese. Ele diz, em sentido contrário, antítese. Hilário escreve, Santo Hilário de Poitiers, o ser não é em Deus um acidente, mas verdade subsistente. Por conseguinte, o que subsiste em Deus é o seu ser. Agora, São Tomás apresenta a antítese, citando Santo Hilário de Poitiers. A existência de Deus não é um acidente. Né? O acidente não é necessário em um ser, em que o ser não deixa de ser o que é por causa dos acidentes. Por exemplo, se o homem é branco, ser negro, ser gordo, ser magro, são acidentes. Acidentes são atribuições que se dá ao indivíduo, mas não à sua natureza, não à sua humanidade. Dá ao homem, mas não à humanidade, nós vimos na questão passada. A existência em Deus é verdade subsistente, é um sujeito subsistente, um supósito. Realidade com todas as suas perfeições. Logo, em Deus subsiste sua existência. É a antítese tirada de Hilário de Poitiers. Agora ele vai responder a primeira, né, e a segunda tese. Respondo a síntese, então, agora. Deus não é somente sua essência, como foi demonstrado, mas é também seu ser. Deus é essência, Deus é sua essência e seu ser. É o que se pode provar de diversas maneiras. Primeiro, porque o que existe em algo que não pertence à sua essência tem de ser causado ou pelos princípios da essência, como os acidentes próprios da espécie. O riso, por exemplo, pertence ao homem e é causado pelos princípios essenciais de sua espécie. Ou por algo exterior, como o calor da água é causado pelo fogo. Isso aqui nós estamos trabalhando nos seres compostos, né? Não nos seres simples como Deus. Portanto, se o próprio ser de uma coisa é distinto da sua essência, é necessário que este seja causado ou por algo exterior ou pelos princípios essenciais dessa coisa. É impossível, no entanto, que o ser seja causado apenas pelos princípios essenciais da coisa, pois coisa alguma é capaz de ser sua causa de ser, se este ser é causado. A questão da causa e efeito aqui. É preciso, pois, que o que tem o seu ser distinto de sua essência, o tenha causado por um outro. Ora, não se pode dizer isso de Deus,
porque dizemos que ele é a causa eficiente primeira. É causa, que não existe uma causa anterior a ela, a ele, e que é causa, né, que provoca todas as outras realidades, os efeitos. Logo, é impossível que em Deus uma coisa seja o ser e outra essência. Então, logo, é impossível que em Deus uma coisa seja o ser e outra a essência. Repetindo, logo, é impossível que em Deus uma coisa seja o ser e outra a essência. Então vamos ver essa primeira síntese de São Tomás. Deus é sua essência e é também seu ser. Havia feito a leitura. Então faz 3 demonstrações para fundamentar sua síntese. A primeira, o exemplo parte da causa eficiente primeira e não é causado por ninguém. Causa todas as coisas, mas não é causado por ninguém. O mesmo não se pode dizer do ser humano. Em Deus se pode dizer isso. Deus é causa eficiente em todas as coisas, não é causado por ninguém. Mas isso não serve para o ser humano nem as criaturas. O mesmo não se pode dizer do ser humano, que não é causa em si mesmo, nem causa eficiente. Ele cita o exemplo do riso. O riso pertence ao ser humano, não a Deus, pertence ao homem. O riso é causado pelos princípios da sua espécie, ou algo exterior a ele. Exemplo que ele dá: o calor da água é causado pelo fogo. O fogo é a causa que dá calor à água. Algo exterior à água. Então, calor é a causa, né, que provoca o efeito do aquecimento da água. Então, existe a causa e existe seu efeito. Assim, a existência mesma do ente, né, é diferente da sua essência do homem. Porque uma coisa é a humanidade, outra coisa é o homem. Esta existência vem a existir, é causada por um ser exterior, visto que nenhum ente, né, de existência causada, como o homem, né, não pode ser causa eficiente de si mesmo, porque ele não é causa de si mesmo. Sua existência é causada por outro ser. Então, este ser não pode ser causa de sua própria existência. O homem não pode ser causa de sua própria existência. É um outro ser que é a causa da existência do homem. Daí sua essência não se identificar com sua existência no homem. Né? Agora, o ser humano é um ser humano que era não ser. Em determinado momento passa a existir, ele é ser, mas depois, quando morre, passa a não ser. Né? Ele tem uma realidade, né, de que ele não é causa da vida em si mesmo. Né? O ente, isto é, o ser humano, no ser humano, sua existência, difere da sua essência, porque sua existência foi causada por outro ser. Isto vale também para os seres criados, não para Deus, visto que Deus é a causa eficiente primeira. Assim, em Deus, a existência e a essência se identificam. É a conclusão que ele chega combatendo a primeira tese. A segunda demonstração, e tem 3 respostas, sínteses, para demonstrar, é a seguinte: por quê? O ser é a atualização de qualquer forma ou natureza. Não se entende a bondade ou a humanidade em ato, a não ser enquanto as entendemos como existindo. É preciso então que o ser seja referido à essência,
que é distinta dele, como ato em relação à potência. E como em Deus nada é potencial, porque Deus é ato puro, como já se mostrou, segue-se que nele a essência não é distinta do seu ser, é a mesma coisa. Sua essência é, portanto, seu ser. Então, na segunda demonstração, ele diz o seguinte: ele responde, né, fazendo a sua síntese, dizendo: em Deus, a essência e existência se identificam. A existência, o que é? É a atualidade de toda forma ou natureza. Exemplo, a bondade, a humanidade são atuais, somente quando nós os supomos existentes. Assim, a existência está para a essência. Difere, pois, do ato para a potência. Em Deus nada existe de potência, ele é ato puro. Então aqui trabalha a questão do ato puro e a potência. O ser humano é um ser de potência. Ele é um ser que não existia, existe e vai não existir. É um ser que está diante da questão da fragilidade, da realidade da vida, da caducidade da vida, da existência. Ele não é ato puro, ele não é a razão do seu agir. Ele é uma realidade que recebe, né, a vida. Assim, a existência está para a essência, difere, pois, do ato para a potência. Em Deus, nada existe em potência, Deus é ato puro. O ser humano é um ser em potência. Ele é não ser, ser, não ser. Ele não é ato em si. Assim, em Deus, o ato puro, sua essência, não difere da sua existência. São idênticos, mas não nas criaturas, que são distintas. Porque as criaturas estão na realidade do efeito, né, cuja realidade é um ato anterior que faz com que aqueles que fazem parte do efeito recebam, né, a ação de um primeiro ser, que é possuidor de um ato puro, que no caso é Deus. Terceiro, por quê? A terceira síntese, né? Porque assim como o que tem fogo, e não é o fogo, tem o fogo por participação, também o que tem o ser e não é o ser, é um ente por participação. No caso aqui, os seres humanos, as criaturas. Ora, Deus é sua essência, já foi demonstrado. Portanto, se não fosse seu próprio ser, ele seria um ente por participação e não por essência. Mas ente por participação é o ser humano, são as criaturas, não Deus, que é o ato puro. Não seria, então, o primeiro ente, o que é um absurdo. Logo, Deus é seu ser e não apenas sua essência. Na terceira demonstração, Deus nada tem por participação. Aquilo que tem fogo, sem ser o fogo, é fogo por participação. Por exemplo, existe o fogo. Você pode colocar fogo em alguma coisa, numa mata. Então, aquilo que tem o fogo, sem ser o fogo, vamos supor, a mata que está queimando, e fogo ígneo, ele é fogo por participação, porque existe o fogo, né, existe a realidade da participação do fogo numa situação, né, de Então, o ser humano é ser por participação, não é o ser em si. Por exemplo, existe o fogo. Se algo que não é fogo tem fogo, ele é fogo por participação. No caso aqui eu falava da floresta,
o da lenha, pois ele participa do fogo, embora não seja o fogo, a queimada, a natureza. Do mesmo modo, aquilo que existe, sem ser a existência, existe por participação. O ser humano existe, mas ele não é o ser da sua existência. Ele não é a existência em si. Então, esse ser que existe, e não é a existência em si, ele tem existência por participação. O ser humano participa, né, da existência, né, participa do ser divino. Isto é, o ser humano existe, mas ele não é a existência primeira, mas participa da existência por participação, porque a existência primeira é Deus. Ele não é a fonte da sua própria existência. Logo depois, ele vai responder novamente às teses. Quanto à primeira, deve-se afirmar que aquilo ao qual nada se acrescenta pode ser entendido em dois sentidos. Ou porque é de sua razão excluir qualquer adição, como da razão de animal racional, é que seja sem razão. Ou então porque não é de sua razão que não lhe faça acréscimo. Como animal em geral não possui razão, pois não pertence à sua razão ser dotado de razão. Mas também não é próprio de sua razão não possuí-la. No primeiro caso, o ser sem acréscimo é o ser divino. No segundo caso, o ser. Vamos repetir essa leitura aqui. No primeiro caso, o ser sem acréscimo, que não tem nada a acrescentar, ele é o ser em si, é o ser divino. No segundo caso, o ser sem acréscimo é o ser em geral ou comum. Então, como é que nós vamos responder? Então, tem dois sentidos. O primeiro é de sua razão excluir qualquer adição à sua natureza. Exemplo, o animal racional não se pode adicionar à sua natureza a razão, porque não ser sem razão. Segundo, porque não é de sua razão que se lhe faça algum acréscimo em sua essência. Não comporta nenhuma adição ao animal. Por exemplo, a essência, né, do animal irracional não comporta a razão. Ele é irracional, visto que, por essência, ele deve ser privado de razão. Então, no primeiro sentido, o ser divino não existe. No ser divino não existe qualquer adição. Em Deus não há nada de acréscimo. O acréscimo é dado à natureza, aos seres criados, não a Deus. Então, em Deus não existe nenhuma adição. Ele é ato puro. Nele nada se dá em acréscimo. Então, no primeiro sentido, é o ser divino que não é suscetível de adição. No segundo sentido, é o ser em geral, os seres derivados. Embora sabemos que, quando afirmamos que Deus é esta realidade, essa noção, me leva a entender também o que Deus não é. Daí a noção de ser é pobre, mas também ela contém a riqueza da ordem do ser, ontológica, absoluta. É a atualidade de todo ato e perfeição de todo ato de perfeição divina. Então, né, nós vemos nesta questão, Deus sendo ato puro, ele nada tem de acréscimo. O acréscimo é uma realidade que pode se dar da natureza aos animais, mas não a Deus. No caso, aos seres compostos. Quanto ao segundo, deve-se dizer que ser se diz em dois sentidos. Primeiro, para significar o ato de existir. Segundo, para significar a composição de uma proposição, a qual a mente chega unindo um predicado a um sujeito. Pela primeira maneira
de entender o ser, não podemos conhecer o ser de Deus, tampouco sua essência, apenas de acordo com a segunda maneira. Sabemos que a proposição por nós construída, Deus é verdadeira, e nós o sabemos a partir dos efeitos de Deus, como acima foi dito. Nós podemos conhecer mais a Deus pelos seus efeitos do que daquilo que Deus é. Ele então responde a segunda tese. O vocabulário ser tem dois sentidos. Primeiro sentido, o ato de existir. Mas não podemos conhecer a existência de Deus, nem sua essência, porque ela escapa à compreensão humana. No segundo sentido, podemos afirmar, quando dizemos Deus existe, a proposição é verdadeira, pois conhecemos a existência de Deus pelos efeitos de Deus, através dos efeitos de todas as coisas criadas por Deus, que é a causa eficiente de todas as coisas. Então, esta é o artigo 4º, né, dessa nossa terceira questão, né? E aí nós estamos caminhando depois para o artigo 5º. Que Deus nos dê a luz, a inteligência, a sabedoria para bem conduzir a nossa vida e ajudar nossos irmãos a encontrar um sentido para a existência sustentado pela graça de Cristo. Paz e bem.